A intenção é a gente falar um pouco sobre a palestra que foi proferida na abertura do Integra, o FMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a repercussão que essa palestra teve e alguns que se levantaram aí para apresentar refutações do que eu disse, né? Então, eu queria começar falando sobre o privilégio que foi palestrar para uma universidade pública. Bom, primeiro queria deixar bem claro que a universidade pública é uma universidade pública, ela não pertence a nenhum grupo em particular. Então, tem alguns grupos no Brasil que acham que a universidade é desse grupo em particular. A universidade é pública, ela é financiada por recursos públicos e de uma população que quer saber a verdade. Não quer saber se você fechou com Marx, se você fechou com Darwin, se você fechou com qualquer que seja. A universidade pública quer que a gente conte a verdade, quer que a gente conte a melhor teoria, e quer também que os grandes teóricos da ciência sejam confrontados na academia. A universidade pública não deve fechar com Darwin, falar Darwin aqui é absoluto, nem com Marx, com nenhum, com Freud, com ninguém. A universidade, segundo Richard Feynman, é a cultura da dúvida, é o campo do debate e do embate, é do ponto e do contraponto. Não estou dizendo para excluir Darwin, mas eu estou dizendo que Darwin não pode ser absoluto, nem Marx, ninguém. É uma universidade pública. Se você quer fazer uma universidade darwinista, tá bom, encontre recursos e a faça assim. Uma universidade pública é completamente diferente. Universidade pública é sustentada com recursos de toda uma população que quer saber a verdade. E a população brasileira quer saber a verdade sobre as nossas origens. Não quer saber o que um grupo em particular fechou questão sobre ela, sobre essa verdade que só pode ser a verdade deles, e se a explicação não veio ainda, não pode ser nenhuma coisa diferente, é porque eles não acharam ainda. Refuta-se a teoria, mas não pode ser abandonada, porque o meu herói não pode ser vencido. Então, a palestra foi exatamente nesse sentido. Então, parabéns à Federal do Mato Grosso do Sul, o FMS, parabéns ao seu reitor, Marcelo, ao seu pró-reitor Marcelo também, 2 Marcelos, meu avô também era Marcelo, então os Marcelos estão me rodeando, né? Pela coragem, porque hoje você tem que ter coragem para defender a verdade, você tem que ter coragem para defender o debate, você tem que ter coragem para defender a liberdade numa universidade pública, porque defender liberdade em universidade pública hoje, você é queimado na fogueira, né? Você é um herege, um qualquer. Não pode ser assim, viu, gente? Parabéns, Marcelo. E a palestra, disseram que foi sobre design inteligente, não foi sobre design inteligente. Nem isso souberam interpretar, né? Por quê? Porque não assistiram. Mais de 9 mil pessoas já assistiram, mas os detratores da palestra sequer assistiram, porque se tivessem assistido, não falariam que era uma palestra de design inteligente. Não foi. Poderia ser. Teria todo o direito de falar de design inteligente, porque é uma teoria científica, é mais ciência do que a teoria da evolução. Sempre falo isso nas minhas palestras. Mas sequer foi uma palestra sobre design inteligente, foi uma palestra de a evolução química à luz da química. A evolução química à luz da química. E a evolução à luz da química, acho que eu não pus exatamente química, mas tudo é química, a química é tudo. Eu falei da química da evolução do cosmos, falei da química da evolução química e falei da química da evolução cosmológica e concentrei na evolução química. Então, foi uma palestra sobre ciência, onde eu apresentei evidências científicas que levanto ao longo da minha carreira científica. O pessoal fala assim, o Marcos não colocou uma lista de artigos, né? Tem outros por aí que colocam uma lista de artigos. Você vai olhar a lista de artigos, não bate com o que eles estão falando, e as teorias que estão nos artigos não comprovam as teses deles. Eu tenho um livro com mais de 400 referências científicas, tenho outro com 300. Então, o que eu faço numa palestra, eu concentro nos dados que eu coletei em referências científicas. Foi uma palestra científica, foi muito legal. E apresentei evidências claríssimas que há seríssimos problemas na evolução do cosmos, do ponto de vista químico, na evolução química e na evolução bioquímica. Aí falaram assim, nossa, o Marcos não pode falar sobre evolução.
peraí, gente, evolução é química, na sua mais pura essência. A evolução espera que você não saiba química, porque quando você sabe química, aí sim, você vai avaliar e você vai ver que ela não faz sentido. Eu acho que o medo deles, quando eles tentam desclassificar por não ser biólogo, por não ser cosmólogo, é porque eles sabem que quando você sabe química, você percebe as falências, assim, as falácias e a fraqueza, assim, absoluta dos argumentos, não é? Aí falaram assim, nossa, recursos públicos foram usados para pagar a palestra do Marx. Olha, é um privilégio que eu tenho, né, de falar sobre a verdade. Quando você fala sobre a verdade, você não quer receber sequer. Eles não ofereceram e eu não pedi absolutamente nada. Eu dei a palestra da onde eu estava, entendeu? Não teve nem... Eu fui formado por recursos públicos. Eu devo a minha formação aos recursos que a população brasileira investiu em mim. Então, seria até uma desonestidade eu pedir alguma coisa, não recebi absolutamente nada. Recebi o privilégio, o prazer e a satisfação de ter defendido a verdade. Aí falaram assim, né, Saulo, Ana Maria, Marcos e Davi, porque nós temos muitos problemas com a terra plana, terraplanismo, negacionismo de vacina. Alguém vem aqui falar sobre design inteligente. Isso é aquela estratégia, velha estratégia de advogado de porta de cadeia. Eu falo isso e vou repetir muito claramente, é a estratégia de advogado de porta de cadeia. Quando você não consegue refutar os argumentos do palestrante, você fica falando que ele é terraplanista, que ele advogado de porta de cadeia faz a mesma coisa, tenta destruir a reputação dos que os acusam o seu santo e imaculado bandido, não é? Então, a teoria bandida não consegue ser defendida, e tento desqualificar a minha reputação. Eu sou terraplanista, eu sei que a Terra é muito bem redondinha, inclusive a minha Bíblia fala sobre isso, Deus está sentado sobre o círculo da Terra. O presidente da sociedade terraplanista nos Estados Unidos é evolucionista, então não dá mais palestra para evolução, gente, porque eles são terraplanistas. Eu nego vacina, eu tomo vacina, eu tomei a vacina da gripe. Meus filhos todos tomam a vacina. A vacina do coronavírus da China eu não tomo nunca, como muitos no país e médicos que não são defensores do design inteligente do meu grupo DPL não tomarão a vacina também, porque a gente sabe que é extremamente arriscado. Eu prefiro confiar no meu sistema imunológico, só isso. Então, eu não sou antivacina, não sou terraplanista, sou um cientista, né? Aí tentar desqualificar. Ninguém falou sobre a minha carreira científica, né? Engraçado isso. Ninguém falou sobre os meus artigos. Modéstia à parte, eu não quero me vangloriar, mas ninguém falou que eu sou o pesquisador que mais papers publicou e mais citados na área da química do Brasil. Olha só, então, o privilégio, né, que a UFMS teve em ter um palestrante que construiu a sua carreira e tem um currículo para apresentar. Eu não falei sobre isso, ninguém... assim, não quero colocar isso como alguma coisa que pudesse justificar a palestra, mas me chamar de terraplanista e negacionista, e esquecer o meu currículo, esquecer a qualificação de quem está falando, né? Então, parabéns, UFMS, só complementando, né? Parabéns, UFMS, parabéns, reitor Marcelo, parabéns a todos que apoiaram a palestra. Você assista, por favor, já tem 9 mil, né? Vai chegar em 18 mil, 20, 30 mil daqui a pouco. Você vai ver que foi uma palestra que discutiu ciência, e é assim que as universidades públicas brasileiras deveriam fazer. Não é aquele grupo que se acha dono da universidade, que defende o seu ídolo sagrado, que deve governar as universidades. É livre debate, é ponto e contraponto. Universidade pública, se fosse particular, confessional, poderia defender uma posição, né? Mas não é. Então, a palestra... aí os grupos que se levantam, né? Sem qualquer possibilidade de refutar o que foi dito, só falaram, o design inteligente é pseudociência, a gente vai falar sobre isso depois, né? Teve um julgamento lá nos Estados Unidos, e não sei o quê, o Marcos é terraplanista, negacionista, não é? Absolutamente não. Foi um show de ciência, como deve ser, ponto e contraponto.
tudo que eu falei foi certo? Talvez não, mas é assim que se faz ciência, né? Apresentando as suas evidências, o outro lado apresenta, a gente debate, refina as nossas teses, corrige os nossos erros, e é assim que a ciência avança. Perfeito. Eu acho que, o Marcos, essa ideia que você falou, né, de que a universidade, acho que a primeira coisa que você falou, né, sobre a universidade ser pública, né, e aí, portanto, não pode ser usada para defender ideias de um grupo específico de pessoas, eu acho que é um dos pontos mais importantes de todas aquelas reações que houveram, né? Primeiro porque eles não entenderam que a palestra não tinha nada a ver com design inteligente, não é isso? Tanto que o nome desse vídeo, que está no YouTube agora, está com design inteligente entre aspas, não é isso? Né? Foi Paulo, intencional. no final eu apresentei a tese do design inteligente, mas na conclusão eu falei, gente, então, porque tem tantos problemas, por isso que eu defendo a tese do design inteligente, assim, assim, assim. Óbvio, né? Toda palestra sobre um assunto, no final, tem as suas implicações e as suas inferências e tudo mais. O design inteligente apareceu nas implicações no final. Eu não defendi eu não coloquei os postulados do design inteligente, não defendi as teses do design inteligente, complexidade redutiva, informação. Poderia, não teria nenhum problema, não teria absolutamente nenhum problema ter feito isso, tá? O Marcelo, se quiser me convidar para falar do design inteligente, convida, Marcelo. É assim que se faz o debate, e é assim que universidades públicas deveriam fazer. Mas se quer conseguir identificar o assunto da palestra, esse é o meu grande problema, viu, Saulo? Se quer conseguir identificar qual foi o assunto da palestra. Veio o Marcos, ele falou sobre design inteligente, é um pseudocientista que está pregando, né? Pregando nas universidades públicas. Gente, se eu quisesse pregar, eu faria teologia, seria um pastor, acho que seria razoavelmente bem sucedido. Melhor do que aqueles que ficam falando que tem que negar, que tem que atualizar a palavra, eu tenho certeza absoluta disso, tá? E estaria pregando nas igrejas. Se eu quero pregar, eu sei que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, a palavra de Deus. Assim, a ciência pode ajudar um pouco, sim, mas aí todo mundo sabe aqui, né? Nós somos. Se você é cristão, você sabe disso. O cara pode ter uma ciência absurda, né? E uma palavrinha só muda o coração. Então, eu seria, se eu quisesse converter pessoas, né? Acho que a forma muito mais eficiente é estar citando Paulo. Paulo, sim. Eu pregaria em Paulo, tá? Eu pregaria em Paulo, Chesterton, né? Eu quero defender a ciência. Eu não consigo dormir tranquilo quando a sociedade brasileira investiu em mim tantos recursos, né, para me formar. Eu construo uma carreira, né, que me permite chegar com um currículo, né, e que me dê, pelo menos, né, a pré-qualificação de falar. Não consigo dormir sabendo que o povo brasileiro está sendo enganado por uma teoria falsa. Isso que me revolta e isso que me leva a falar em universidades públicas. Muitas igrejas me convidam, eu não tenho nenhum problema de convites, tá? A minha agenda é abarrotada. Eu quero falar em universidades para ser desqualificado como... Eu quero honrar o convite que me foi feito tão gentilmente por o reitor de uma universidade, não poderia me privar de falar. É isso mesmo. Já teve alguns comentários aqui. Queria dar boas-vindas à doutora Mariana, que está assistindo a gente ali no YouTube. Doutora Mariana, muito bem-vinda, viu? E eu vou deixar o seu comentário aqui, que o triste de tudo isso é que o debate não é sobre as ideias, e sim sobre pessoas, né? Todas aquelas reações, né? Se você for pegar cada uma delas, nenhuma, mas praticamente nenhuma delas são sobre as ideias ali discutidas, né? Todo mundo só tentou desqualificar a pessoa, né? A pessoa do Dr. Eberlin, não é isso? E aí, como é que a gente leva a sério um debate científico normal, que deveria ser normal, com um ambiente tão hostil à intelectualidade, à discussão racional, não é isso? E eu até repito aqui algo que eu já percebi há muito tempo, né? A teoria de Darwin, que fala de
seleção natural e sobrevivência do mais apto, né? Isso aí está sendo levado para o nível ético da coisa, né? Eles estão tentando sobreviver, simplesmente, tentando deixar o paradigma sobreviver, só que ao custo de debate racional, ao custo da verdade e destruindo pessoas, né? Estão tentando sobreviver, estão transformando uma teoria que deveria ser só científica, a teoria de Darwin, em uma teoria de ética, em uma cosmovisão, algo muito maior do que uma teoria científica. Então, como é que a gente debate a verdade num ambiente tão hostil, a verdade, que está se tornando, às vezes, a universidade pública, né? Bom, eu tenho essas observações aí de início, né, que deixar aberto, então, para a doutora Ana, Otângelo, Marcos Davi, enfim. Isso não é um problema apenas aqui no Brasil, eu acho que é um problema no mundo todo, que o diálogo com os ateus é problemático, principalmente porque quando eles veem que eles não podem atacar o argumento, eles atacam a pessoa, e isso acontece de uma forma direta, né? E eu acho muito bem a colocação feita pelo Dr. Eberlin, e eu acho fantástico de ele poder ter feito essa palestra numa universidade pública, e eu desejo muito que isso possa avançar cada vez mais e acontecer lá fora também, porque, na verdade, nós estamos discutindo filosofia, e a filosofia, em relação a Deus, que leva a Deus, ela já é fechada desde o início, quando se diz, porque o design inteligente não é ciência, então não pode ser discursado numa faculdade sobre evolução, sobre a biogênese, essas coisas todas, de onde que viemos, a biodiversidade, se pode ser explicado através do design inteligente. Eu acredito que o design inteligente é uma das possibilidades, assim como mecanismos naturais, então ela deve ser discutida ao mesmo nível como mecanismos naturalistas. Então, isso aí é uma coisa que, uma barreira que tem que ser quebrada, e eu acho que o tempo está chegando. Inclusive, agora foi publicado num artigo científico sobre design inteligente, que, claro, houve já as reações negativas, que como pode, não sei o quê, mas aos pouquinhos essa barreira tem que ser quebrada e o discurso aberto tem que ser permitido e a evidência deve poder ser levada aonde for. Isso mesmo, perfeito. A universidade surgiu com o propósito da discussão racional, não é isso? Então, quando os caras reprimem o debate científico, ou que pelo menos deveria ser o debate científico, e transformam em debate religioso, e transformam em algo que vai muito além do que se propõe, estão acabando com o propósito da universidade, não é isso? A doutora Mariana fez um outro comentário aqui, muito pertinente, vou colocar aqui. Na verdade, evolução é uma religião. Se tem um dado, uma reação e a conclusão deve ser evolução. Não se estuda a evolução, se conclui a evolução. Parece que é isso mesmo, né? Parece que é isso mesmo. E se me permitem fazer um pequeno adendo ao comentário da doutora Mariana, né? O problema é paradigmático, né? Eu acho que o Marcos Davi vem falando disso há um bom tempo, né, o Marcos Davi, sobre o modo de se ver, né? A cosmovisão, né? O paradigma deles está estabelecido, ok. Então, eles vão partir do próprio paradigma e vão chegar dentro do próprio paradigma. Está fechado num ciclo, né? Enquanto a nossa proposta não tem não é fechado nesse sentido, não é isso? O design inteligente não implica sempre em design inteligente. Às vezes é possível concluir que o processo natural aconteceu, não é isso? Mas não é sempre que isso vai acontecer, né? Eu me lembro na universidade, durante a graduação, numa aula sobre mutações genéticas como o grande boost, né, digamos assim, o grande impulsionador da evolução, quando eu questionei com relação às mutações serem quase 100% silenciosas. Quando não são silenciosas, são incompatíveis com a vida, eu me lembro de ter ouvido como resposta que eu era um cristão fundamentalista e não podia fazer o questionamento em sala de aula porque eu era crente. Mas eu não estava falando de Bíblia, eu estava falando de mutação. Se
se quase 100% das mutações são silenciosas, incompatíveis com a vida, ou se essas mutações não viram um fenótipo que seja adequado, pelo contrário, como é que isso pode ser a mola propulsora do processo evolutivo? É um absurdo falar isso com relação às mutações. Isso sem contar os próprios mecanismos internos do DNA que servem para reparar os erros que acontecem nessas mutações, que é, inclusive, o que eu vou falar, a minha palestra no Congresso, no segundo Congresso, vai ser sobre justamente o reparo que o DNA faz com relação a erros. Então, dizer que eu não posso fazer uma crítica contra contra a evolução porque eu sou cristão é absolutamente ridículo, ainda mais dentro de uma universidade. E muito embora eu tenha me formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, durante o meu curso de graduação, eu tive aula sobre evolução a partir da proposta darwinista. Nenhum professor foi na minha sala de aula falar qualquer outra coisa. Então, tem muita gente que critica o Mackenzie, porque o Mackenzie fez um convênio com o Instituto Discovery, não sei o quê, mas não tem nenhum professor de biologia no Mackenzie que fale sobre teoria do design inteligente. Nenhum, absolutamente nenhum. Todo mundo lá ensina evolução a partir do paradigma darwinista. Perfeito. Ô, Marcos, e na minha palestra, né, não só a gente tem grandes problemas na evolução biológica, mas eu concentrei na evolução química, né? Se Darwin está com uma grande pedra no sapato, se o Big Bang, né, a evolução a partir de uma nuvem gasosa em expansão, parece que está falida, a evolução química está em frangalhos, né? É absurdamente impossível isso ter acontecido, foi isso que eu falei, né? E aí falei de química, química mesmo, né? Bruta. Então a gente chega nas reações de aminoácidos, que se supõe que naquela sopa se formou, aí o pessoal, não, porque teve um meteorito que deu energia e tudo mais. Ó, não é só a reação entre o amino e o ácido, são os 20 grupos laterais que as reações são favorecidas. Pode pôr meteorito, pode pôr ET para fazer a sopa, para mexer o caldo, pode pôr fada madrinha, pode pôr o chupa-cabra, pode pôr quem que você quiser, que não vai... Contra leis não há argumentos. Reações não guiadas de aminoácidos não formariam nunca uma proteína. Os ribossomos dirigem a reação mecanicamente, não usam aminoácidos, usam aminoésteres. Usam aminoésteres para crescer o aminoácido vem esterificado nos transfers RNAs. A receita é absurdamente inteligente. A informação não está no ciclo, ela foi alimentada de fora para dentro. O ribossomo que faz a ligação é formado de RNA e proteínas. O cara fala assim, as proteínas poderiam ter vindo ali daquele cometa que trouxe proteína, né, Ana Maria? O RNA, veja só, o Marcos disse que o açúcar não pode ligar porque precisaria de enzima, então teve um proto-RNA nesse planeta que fez isso. Meras alucinações irracionais de quem não sabe química, né? O artigo foi publicado na Nature e na Science. Gente, escreve qualquer besteira que defenda a evolução, manda para Science, dá uma disfarçadinha que eles aceitam. A Nature também. Infelizmente, a gente viu isso nessa pandemia. O Otângelo sabe muito bem disso, porque ele lê todos esses artigos quando tem o tempo, e ele tem tempo, tem capacidade e vai em frente, né? Eu não sei aonde, ele não dorme, eu acho. Ele fica lendo esses artigos de madrugada. E ele sabe muito bem, né, que muitos artigos são publicados. O cara assim, porque eu só cito ciência e só cito artigo da Nature e da Science. Maldito o homem que confia nos artigos só porque foram publicados na Nature e na Science. Leia a química do artigo. Aí, né, a gente um dos comentários da minha palestra, Marcos, Otângelo, Ana Maria e Saulo, é assim, Marcos, até você já publicou um artigo
que explicava a homoquiralidade. Publiquei mesmo. Eu vi esse comentário, Marcos. Publiquei mesmo, Marcos. Eu vi. Publiquei. Eu era evolucionista na época, o pessoal esquece de saber disso, né? Aquela pior espécie de evolucionista teísta, né? Que aí é o samba do crioulo doido, né? Assim, partir para o ataque mesmo. Isso daí é uma aberração da igreja brasileira. Foi o evolucionismo teísta que relativou Gênesis, e a partir do momento que eu disse que Gênesis é alegoria, que ele pode ser reinterpretado à luz da ciência, os versículos podem também ser atualizados, tá? Quem falou que a Bíblia pode ser atualizada segue a mesma linha de quem disse que a Bíblia pode ser interpretada em Gênesis 1 e 2, tá bom? Os grandes teólogos brasileiros que me mandam carta para eu calar a minha boca, que saibam isso, que essa teologia equivocada que vocês estão criando partiu da ciência equivocada que vocês estão defendendo, né? Então, olha só, aí aonde eu estava mesmo? Já nem lembro mais, né? Estou falando do texto, do paper que você publicou sobre... Maldito homem que confia no homem nos trabalhos da Nature e do The Lancet, né? Que publicou um artigo magnífico, com 95 mil prontuários médicos falsos. Eu conheço o artigo da Nature e da Science, que eu já falei, e não vou dizer quem que os dados são falsos, tá bom? Aí a gente publicou esse artigo na Science, saiu no Analytical Chemistry, era para ir para ter ido na Science, que era da homoquiralidade da serina. O que acontece no artigo? Se você for olhar bem, eu era evolucionista teísta na época, não me preocupei com as conclusões que não fui eu que escrevi, que foi o meu colaborador, o professor Cooks, nos Estados Unidos. O que se forma lá? Octâmeros de serina, que o L se ajusta no octâmero, o D no outro. Então, houve uma separação nos octâmeros. O que isso prova? Que você precisa ter coerência tridimensional para formar estruturas tridimensionais com moléculas quirais. É exatamente o que a gente vê no RNA, não precisava nem daquele artigo para descobrir isso, tá? Separou os dois? Não separou. O L se arranjou com o L, um D arranjou com D, mas a mistura continuou lá, gente. Os referis não perceberam isso. A gente publicou, mas e o Cooks fez as alegações dele lá, que eu acho que totalmente eu não faria, mas na época eu era evolucionista. Quando você é evolucionista, você não liga para as besteiras que a gente fala, sabe? Eu vejo isso muito claramente. Aí, separou? Não, continua lá. Agora, separar não basta, você tem que selecionar, você tem que tirar um fora, Então, o artigo, na realidade, não tem nada a ver com a homoquiralidade da vida. O pior, os caras não foram na parte experimental. A Ana Maria tem uma palestra dessa que ela fala que quando você vê os artigos da evolução química, quando você vai na parte experimental, não é assim, Ana Maria? Depois você fala sobre isso, tá? É legal, comenta mesmo, vai ser muito 10. Você vai na parte da experimental, quando você sabe química, você lê e fala, isso aqui sem uma mente inteligente jamais sairia certo, né? Aí, sabe o que acontece? Ninguém foi na parte experimental daquele artigo perceber que o octâmero de serina só se forma com uma concentração de 10 a menos 3 molar. 10 a menos 3 molar parece pouquinho, gente. 10 a menos 3 molar teria que ter caído caminhões e caminhões e caminhões de serina no mar, e ela teria que ser estável. É uma concentração estupidamente alta para uma sopa primordial. Então, nem sequer as condições batem com alguma coisa razoável, racional e lógica para a nossa química prebiótica. Saiu na Analytical Chemistry. Maldito homem que confia nos artigos científicos e fica aí arrogantemente dizendo, só cito artigos científicos, Marcos, nas minhas palestras. A homoquiralidade está muito bem explicada em artigos científicos. Desse tipo aí, 10 a menos 3 molar, que só separou. Só um foi para um lado, outro foi para o outro. Nem sequer separou. E nem selecionou. Selecionar não existe processo natural que selecione. A gente tem que ter um meio quiral para separar, mas para selecionar não existe nada que pegue um e tire o outro, que deixe o outro. Não existe processo natural. Então, é porque eu não sei que a homoquiralidade, como é que ela foi formada, que eu apelo para o design inteligente, não. É porque eu sei que forças naturais não seriam capazes de criar a homoquiralidade. E eu sei que só um agente inteligente poderia fazer isso.
Um cientista no laboratório faz isso. Ele faz, porque ele é uma mente inteligente, capaz, inteligente, ele vai lá e faz. Então, porque eu sei, na minha experiência repetida, contínua e sequenciada no laboratório, que somente inteligentes conseguem lidar com moléculas quirais, separá-las e selecioná-las do meio, que eu sei que a homoquiralidade só pode ter vindo de um agente inteligente. Então, o argumento da ignorância é aquele cara que fala assim, a gente não sabe ainda, somos totalmente ignorantes, mas na minha ignorância eu vou manter a minha teoria ignorante até que a evidência apareça? Não pode, gente. A gente chegou em outros tempos, né? De que em ciência, quando uma teoria não dá mais provas, ela é retirada. E a gente defendeu a homoquiralidade na palestra como um dos grandes empecilhos para um processo natural não guiado e uma grande evidência de design inteligente. Ana Maria, fala um pouco daquela sua palestra, que é fantástica. Eu tenho uns slides, não sei se daria para mostrar, para ficar mais fácil de entender visualmente, né? Colocar pode rapidinho. Passar, doutora Ana Maria. Desculpa. Tá. Aí, a hora que você compartilhar, vai aparecer aqui para mim e eu ponho na tela. Pronto. Tá. Pronto. Agora, tá você pode, se você quiser, você pode dar F5. Isso. Pronto. Perfeito. Como o professor dizia, né, naturalmente ocorrem mais ou menos 500 aminoácidos, e a vida só escolheu 20 ou 22, né, dependendo do organismo. E todos eles compartilham um grupo amino e um grupo ácido, e o que faz eles diferentes é a cadeia lateral, que é muito importante para dar a estrutura final, a conformação tridimensional da proteína, que vai ser quem dê a função para ela, né. E por que isso é importante? Porque assim é que dá para formar a polimerização desses compostos, porque você vai ter um grupo amino e um grupo ácido que vão se ligar, formando uma ligação peptídica, o grupo amida, deixando um amino livre e um ácido livre para continuar a polimerização. Essa reação vai formar água, né? E por que é importante a homoquiralidade? Porque, olha só, quando a gente vê desenhadinha essas moléculas em 2 dimensões, não nota muita diferença. Fala, esta é a D e esta é L, elas não são superponíveis, mas quando a gente vê elas em 3 dimensões, olha a diferença, olha o aminoácido L e olha o aminoácido D. São muito diferentes tridimensionalmente. Então, a vida só escolheu o L, só o L. E, curiosamente, para os ácidos nucleicos, escolheu o D. Se estivesse no mesmo meio para separar os L's e o D, como faria isso, né? Se tivesse alguma coisa na natureza que separasse o L e o D, toda a vida seria L, tipo, tanto os ácidos nucleicos como as proteínas teriam componentes L, mas as proteínas têm D e os ácidos nucleicos têm as L, né? Perdão, ao contrário, os ácidos nucleicos têm o D ribose, e as proteínas os L aminoácidos. Então, isso é algo super importante. E o pessoal também acha, só tendo o grupo ácido, né, e o grupo amino, você forma, então, o grupo amido. Então, é só misturar ácido e amina que dá o aminoácido. Não, gente, quando vocês fazem isso, o que acontece? Nada. Amida não é formada, a ligação peptídica para formar proteínas não é formada só por estar disponíveis o grupo amino e o grupo ácido. Que forma, então, se eu misturo essas duas coisas? Quem lembra de química básica, né, vai lembrar que tem um grupo ácido e um grupo básico, vai formar um sal e água. Por isso que você precisa de temperaturas altas para evaporar essa água que é formada aqui e formar a ligação amida, ou a ligação peptídica, né? Eu fiz muito essa reação no meu doutorado. Eu vou depois mostrar uma apresentação para vocês mais em detalhes sobre isso, mas eu tive que usar para formar essa reação, porque ela não é espontânea, uns ajudantes, né? E aqui não vou entrar em detalhes, mas esse é o mecanismo de reação, onde você entende como você precisa desses ajudantes para ativar esta reação, que a célula faz algo similar, eu já vou mostrar para vocês. E poder formar a ligação amida.
Mas sem esses ajudantes, você não faz a reação no laboratório. Você precisa de temperaturas altas para remover as moléculas de água, porque esse processo não é termodinamicamente nem cineticamente favorável. Aí, então, os pesquisadores naturalistas argumentam que a polimerização dos aminoácidos ocorreu em sistemas hidrotermais submarinos, que são os que dão energia, né, para formar a reação, para a reação ocorrer, formar a ligação amida, né? Aí, quando você vai ver o que acontece com os aminoácidos em altas temperaturas, tem esse artigo aqui, que analisou isso. O que eles encontraram em temperaturas moderadas, nem sequer muito altas, tipo 125 a 175 graus centígrados, eles decompõem em uma semana, sim? E que eles concluem que essas temperaturas altas favorecem a degradação neta de aminoácidos ao invés da síntese. Então, você até forma os aminoácidos, a ligação peptídica, mas ela vai decompor, os aminoácidos vão decompor nessas temperaturas, entenderam? Então, o que acontece com altas temperaturas? Os aminoácidos vão degradar antes de formar os peptídeos. Nem estamos falando de proteínas, apenas de peptídeos, que são cadeias curtas de aminoácidos. Tem outro artigo aqui, mais recente, de 2018, eles fizeram também análise de que acontece com os aminoácidos em altas temperaturas. Eles decompõem, olha aqui que legal, dá para ver, né, branquinho, e à medida que começa a aumentar a temperatura, ele vai degradando, vira um carvão aí, negro, preto, né? Eles podem, como o professor falou, os aminoácidos não só reagem com o grupo amino e o grupo ácido, porque as cadeias laterais podem ter grupos aminos e grupos ácidos, então não tem nenhuma seletividade para poder reagir. Eles podem até reagir com eles mesmos. Olha, por exemplo, aqui o ácido L-glutâmico, ele reagiu com ele mesmo formando um ciclo. De novo, eles degradaram antes de formar os peptídeos. E o que acontece com o tempo? Se você deixar bilhões de anos, vai acontecer alguma coisa, né? Não, também vão degradar. Nesse estudo, fizeram a cinética de decomposição dos aminoácidos em solução aquosa, e eles decompõem numa proporção superior a 99,9% em períodos de tempo relativamente curtos. Então, de dias ou apenas minutos, dependendo do aminoácido. Então, também, que acontece com longos períodos de tempo, eles vão degradar antes de formar sequer os peptídeos. Aí, quando você vai comprar aminoácidos, né, para fazer seus experimentos, você não vai comprar uma mistura de D e L, né, você já vai direto e compra os L-aminoácidos, obviamente, né, já você compra os que vão servir para fazer o seu experimento, não a mistura, porque a mistura é muito difícil de separar. E caríssimo, além disso. E qual que é a temperatura que eles recomendam? De 2 a 8 graus centígrados. Obviamente, porque se ele fosse estável, sequer a temperatura ambiente, nem falava armazene a temperatura de geladeira, né? Deixa a temperatura ambiente, mas nem isso. Aí eles dão todos, vocês podem ler, isso está no site da Merck, que é a principal distribuidora de químicos para os laboratórios, fazer os experimentos, né? Aí vocês veem que eles dão um monte de recomendações para você conseguir fazer uma cadeia de até uns 30 aminoácidos, porque eles falam, mais do que isso, já começa a dar uns problemas seríssimos de solubilidade. E para você não ter esses problemas, você tem que ter umas proporções de aminoácidos hidrofóbicos, hidrofílicos. Aí, por favor, evite usar esses tipos de aminoácidos, porque eles degradam, oxidam. Enfim, são muitas recomendações. E isso para alguém que consegue ter inteligência suficiente e o conhecimento técnico para fazer isso no laboratório. Agora, imagina isso deixado ao acaso. E como que isso acontece na célula? A professora Evelyn falou, né? Precisa de uma molécula de ATP que fornece energia e de uma enzima que ligue o aminoácido específico para um RNA de transferência específico para esse aminoácido e vai formar uma ligação éster, que vai ativar, assim como eu tive que fazer, que eu mostrei para vocês no laboratório, a célula tem que fazer isso, só que ela já faz isso e de forma específica. Lembra, eu tive que fazer isso também. E, como o professor falou, no ribossomo, ele já posiciona de um jeito específico os aminoácidos para que ele faça a reação entre o grupo amino e o grupo ácido e não entre os grupos laterais, que seria um problema. Ele forma amida, e essa reação não é espontânea, por isso que precisa de catalisadores.
Aí tem esse artigo do ano passado, da Nature. Aí eu vi um comentário do canal Design Inteligente que fala que o Francisco Chiumento mandou para o professor Evelyn um e-mail com 160 artigos que comprovam a evolução química. Eu quero dizer para o Francisco Chiumento, sinto muito dizer, mas nesse artigo da Nature do ano passado, eles concordam em que não tem um método sequer para obter a ligação do alfa-peptídeo na água que tolere todos os 20 aminoácidos proteinogênicos no local de ligação do peptídeo. Sim, aí eles supostamente desenvolveram uma síntese peptídica não enzimática, ou seja, sem precisar de enzima, eles conseguiram encontrar uma forma em que os 2 aminoácidos poderiam se ligar no meio abiótico, fora da célula. Aí eu fui na parte dos experimentos, como eles tinham feito, que quase ninguém lê isso, né? O pessoal só lê o abstract e as conclusões e pronto. Aí você vai e encontra isso. O primeiro que eles fazem é proteger o grupo amino com este grupo aqui. Mas na vida, você nunca vai proteger este grupo, ele sempre fica disponível para fazer a seguinte reação, né? O grupo amino fica livre. E o que mais acontece? Eles fazem cálculos para saber quanto adicionar de cada composto, algo que a vida também não teria como fazer, a vida não, na sopa primordial, nos sistemas hidrotermais, não tinha como fazer esses cálculos, olha certinho, 1:3 as proporções, e 1:9 as proporções aqui. Eles ajustam o pH, eles agitam a temperatura ambiente por 20 minutos, por que por 20 e não por 40, né? Porque o tempo é muito importante. Adicionam este composto aqui durante 10 minutos, gota a gota. Por que não adicionaram todos de uma vez? Porque a ordem de adição, a velocidade de reação de adição pode afetar o produto também. A solução foi centrifugada. Me digam como, na origem da vida, a solução poderia ser centrifugada, se não tinha centrífugas. Como poderia ser purificado por coluna cromatográfica, com éter de petróleo e acetato de etila, se era um meio aquoso, gente, como é isso? Numa proporção de 40:60. Aí você continua com reações, aí nem formou a primeira ligação peptídica, ainda está preparando a molécula para conseguir reagir. Aí eles usam argônio, gás argônio e tudo, porque no oxigênio não dá certo a reação, né? Olha os tempos de reação para diferentes adições de aminoácidos. Todos são diferentes, 24 horas, aqui 96, 168 horas. Por que tempos diferentes? Porque se o tempo é menor ao necessário, a reação não se forma, ou a ligação não se forma. Se for mais do necessário, o produto pode degradar, né? Então, como fazem isso? Monitorando. Como por RMN, por exemplo, por massas, você vai monitorando a reação e sabe quando terminá-la. E outra coisa, você não obtém um produto puro, você obtém uma mistura. E quem separa essa mistura? Como o professor disse, não tem ninguém para separar no meio. Só uma pessoa, uma mente inteligente consegue separar. Então, este artigo da Nature do ano passado não prova absolutamente nada. E aqui, vocês fizeram todas essas reações que eu mostrei para vocês para formar a primeira ligação peptídica. E, de novo, um monte de condições que não existiam, nem tinha como existir equipamento, né, nesse momento, porque não existia vida. Aí vocês veem, por exemplo, a adição de ácido L-glutâmico, beleza, aí vocês veem que tem um grupo ácido aqui, um grupo ácido aqui, esse é o verdadeiro e esse é o que eles usaram. Aí tem o segundo grupo ácido aqui, e quando vocês vão ver, eles não usam outro grupo ácido. Claro que eles modificam a molécula para conseguir dar certo a reação. Qual que é a conclusão deles? Não tem uma estratégia universal que permita a ligação peptídica que acomode todos os aminoácidos proteinogênicos, ou seja, todos os aminoácidos que gerem proteínas. Isso aí é problemático. Então, dentro da célula, sim tem uma estratégia universal para fazer isso. Portanto, pode falar para o Francisco Chiumento que ele não provou absolutamente nada com esses 160 artigos, tá? E, bom, por enquanto, olha, já falei bastante. O Marcos, a Ana só precisou do rótulo da embalagem da empresa que vende aminoácido para acabar com a temperatura exagerada que tinha no começo do planeta Terra. Bastou o rótulo da embalagem. E com relação a centrifugar, Ana, provavelmente
a Terra naqueles anos iniciais uma velocidade muito maior do que rotaciona hoje. O eixo devia ser diferente, qualquer coisa assim. Sim, Não, isso olha, que eu ia falar, viu, da Marcos Davi. A Terra devia girar muito rápido, né? Agora, a Ana, ela vem e mata a cobra, mostra o pau e um monte de cobra morta, né? Se falta papers, né? A Ana está aqui para me ajudar, né, Ana? E olha só, gente, aí o pessoal disse assim, não, Marcos, você esqueceu de dizer que tinha calor nos meteoritos para a reação ocorrer, que tinha catalisadores para a reação de ocorrer, que tinha fontes hidrotermais para a reação ocorrer. Não é a questão da reação ocorrer, daquela reação específica ocorrer. A Ana mostrou muito bem, né? Você tem que ter meios de impedir que as outras inúmeras reações laterais e competitivas não ocorram. Não é só fazer a reação ocorrer. Se tem catálise para aquela reação, você tem que bloquear. Então, qual é o único meio? Qual é a única estratégia universal para fazer ligação peptídica? É uma reação mecanicamente induzida. Na realidade, os ribossomos são duas mãozinhas. Gente, é uma coisa magnífica. Você pode olhar nas ilustrações que você tem aí na internet, você vai ver que são duas mãos, literalmente duas mãos. Então, eu faço essa analogia, é como se fosse uma mãozinha pegasse o grupo amino e a outra mãozinha pegasse o grupo ácido. Fala, vem cá, garoto, vem reagir. Você vai reagir aqui. E protegesse os grupos R, como a Ana falou, não, estão muito bem, para que as reações não ocorressem. Então, não é catálise, não é calor, não é hidrotermal, nem nada, é mecanicamente, você precisa de uma máquina. Só a máquina de tricotar da vida faz com que os fios proteicos cresçam. Só essa máquina. É uma máquina cibernética, ela usa uma receita, ela usa todo um conjunto de auxiliadores, né? O transfer RNA, você precisa das enzimas, das tRNA sintetases. Mas a grande ironia de tudo isso é que essa máquina é feita só de proteínas, só de RNA? Não, era feita de proteínas e RNA. Eu digo que o designer é exibido, exagerado, mas ele também é debochado. Ele gosta de debochar com essa turma aí também. Eu não gosto, tá? Eu não tenho nenhum prazer de ficar debochando do ciumento e do que eu falo que é ciumento, mas é brincadeira, tá, ciumento? Eu gosto de você, eu não quero debochar você. O dia que eu te encontrar, eu vou te dar um abraço. E todos os que falam mal de mim, eu não tenho nenhum problema. Eu não quero falar mal das pessoas, eu quero ser amigo das pessoas. Mas o designer parece que é meio que debochado, porque ele pôs mais do que eu até. Ele pôs na máquina, que é essencial, sem ela não funciona, botou os dois, o RNA e a proteína, e está perguntando, explica aí então, como que uma máquina que é essencial para formar proteínas, e sem ela jamais nenhuma proteína seria formada nesse planeta, é formada de proteínas funcionais que fazem com que a máquina funcione. Como que a máquina que forma proteínas, que forma enzimas, que viabilizam a síntese do RNA, porque o RNA sem enzima e sem proteína, sem maquinaria da vida também não se forma, é formado de RNA que viabiliza a síntese do RNA. Então, quando eu falo com a galinha e veio com o ovo primeiro, e os caras reclamam da minha galinha com o ovo dentro, não é porque eu gosto de galinha com ovo dentro, é que os dados mostram isso claramente. Eu não tenho preferências científicas. Eu me rendo aos dados, né? O Otângelo também é assim, né? Ana Maria, Saulo, Marcos. A gente se rendendo aos dados científicos, que a gente vê que não há nenhuma possibilidade de aminoácidos terem formado proteínas nesse universo, proteínas funcionais, e a gente sabe que a inteligência que está envolvida na maquinaria da vida, que forma proteínas, é espetacular. E não é só uma proteína qualquer, né? Porque se a proteína fosse mal formada, ela precipitaria, né, Ana Maria? Como a Ana Maria falou, você tem que ter um balanço absolutamente incrível. Eu falo isso no Fomos Planejados. O cara teria que ter um mega, hiper, supercomputador maior de todo mundo para calcular todas as interações possíveis entre ligações de hidrogênio, pontes salinas, todas as interações para que a molécula para que a proteína fosse funcional, fosse solúvel, fosse estável e te prestasse para alguma coisa. A partir de 30 aminoácidos, né, Ana? Eu não sabia disso. A partir de 30 aminoácidos, mesmo os químicos mais inteligentes de hoje terão grandes problemas para continuar crescendo o negócio. E temos proteínas aí de não só 1000, 10 mil.
E 30 tendo em conta de, não coloque mais do que tantos hidrofóbicos e tantos hidrofílicos, tentem não usar esses outros aminoácidos porque degradam mais. Tipo, qualquer um pode entrar no site da Merck e ver direitinho, ele dá um monte de dicas. O tempo é o grande inimigo, né, Ana? E você mostrou muito claro nas suas tabelas. E o problema daquela sua tabela é fantástico, porque não é pouco tempo ou muito tempo. Você tem que calibrar o tempo. E os tempos são diferentes para ligações diferentes. É absolutamente impossível de que um tempo guiado pelos desastrados santos evolutivos, tempo, seleção natural e processos não guiados, jamais daria jeito de sintetizar nenhuma coisa. É um químico de extrema inteligência, muito maior do que que existe hoje nesse planeta, acumulada na mente de todos os químicos desse planeta, foi o que fez as primeiras proteínas funcionais. Isso é uma evidência que a gente tem que sucumbir a ela. Eu não estou falando isso porque eu gosto do designer, eu gosto dele mesmo. Eu falo isso porque é a minha mente racional que me induz, me força, né, a sucumbir à evidência. E mais interessante, Dr. Eberlin, vocês já falaram, né, é que a necessidade de ajuste fino das reações é, assim, absurda, né? Não basta fazer a reação acontecer, né? Como eu estou falando isso porque eu não sou da área da química, mas eu passo a entender usando, né, toda essa argumentação, né? O pessoal aqui nos comentários falando, né, que a fala da doutora Ana destruiu o quilmento, né? O Evelyn, você pode tirar suas férias, viu? Você pode ir lá, doutora Ana toma conta aqui, não tem problema nenhum. Gente, né? Melhor não, melhor não. Por isso que vocês têm que ir no Congresso Brasileiro do Design Inteligente, né? Eu acho que eu sou razoável, mas essa nova geração que está aparecendo aí é muito melhor. Olha, veja 3 aqui. O Otângelo deu um show, Otângelo. Sua palestra foi algo sobrenatural. O Marcos Davi é magnífico, né? Ele, um biólogo que sabe química, né, Marcos? Como ninguém, né? E vai dar um show lá dentro. Eu tento. Ana Maria mostra o pau e a cobra morta. Ela tem uma seleção imensa de referências, como o Otângelo. Ela é o Otângelo colombiana, né? Magnífico, gente. Aí as refutações que fizeram da minha palestra, falaram assim, o Marcos falou que o gelo flutua na água, que isso é sobrenatural. Nossa, tem outras coisas que flutuam também no seu sólido. Tem. Aí o cara falou assim, legal, às vezes eu esqueço de falar isso na minha palestra, eu fico achando que é só a água. Eu falo, só água. Só a água nas condições normais de temperatura e pressão, né, gente? Só água nesse planeta Terra aqui, né, gente? Tem metal que flutua no seu líquido. Metal, para flutuar no seu líquido, precisa ser metal fundido. Então, você acha que vida se poderia formar em metal fundido? E metal fundido poderia estar nesse planeta e usar isso? E a gente sabe que química, né, quando você vai para condições exóticas, de altíssima pressão e temperatura, tem até estados que a gente nunca viu, né? Você vê nos diagramas de fase lá, né, estado ponto triplo, depois daquilo lá a gente não consegue nem descrever exatamente o que está acontecendo. Então, a água, gente, ela é sobrenatural, porque é o único líquido nas condições normais de temperatura e pressão capaz de acomodar a vida que boia no seu... que flutua no seu... O sólido flutua no seu líquido. Isso é essencial para a vida. É um exemplo muito claro de antevidência, né? Fantástico isso, fantástico. E aí falaram assim, o Marcos não sabe cosmologia, não pode falar, porque ele disse, né, que uma nuvem gasosa em expansão. Aí o ciumento lá fala da gravidade de Eberlin, né? Gente, eu não sei se um dia eu vou refutar aquilo, porque, rapaz, o ciumento, estuda, cara, o que é isso? Parece que ele saiu um pouco da química já faz um certo tempo, né? Tá precisando se fazer um upgrade. Vem fazer um curso de química aqui, nas minhas aulas, ciumento, seria um privilégio de ter você como meu aluno. Eu não vou cobrar nada, eu vou até pedir uma isenção de taxa para você fazer um curso de química aqui no Mackenzie. Porque aqui a gente ensina química, rapaz. A sua explicação de homocoralidade foi terrível. E aquele negócio de gravidade do Eberlin, gente,
Gente, vou falar mais uma vez. Gravidade não atrai uma nuvem gasosa em expansão. O Tângelo sabe muito bem disso. São pequenas moléculas de hidrogênio e átomos de hélio que estão se expandindo no movimento divergente. Gravidade só atrai imensos planetas e galáxias e tudo mais. Para você ter a gravidade atraindo gases, você tem que ter uma massa imensa de gás, você tem uma faixa, né, que a gravidade vai ser significativa, e você tem que pegar aquela massa e comprimir, e você tem que vencer as forças repulsivas. Moléculas de hidrogênio se repelem quando se aproximam, né? A eletrosfera repele. Então, você tem que aplicar uma pressão e uma compressão absurda, e que não existe forças no universo para fazer isso. Há flutuações de densidade e tudo mais. Então, é uma ilusão imaginar que gravidade vai pegar uma nuvem gasosa em expansão contra o nada e transformar em estrelas. Aí eu falo isso porque eu leio, eu estudo os artigos que são publicados por cosmólogos nas revistas de cosmólogos. E todo o artigo está dizendo assim, há um grande problema na formação das estrelas. Eu estudo e leio os livros que são publicados. E eu sei que a formação das estrelas e das galáxias são os grandes enigmas nesse universo. Não há força para comprimir massa de gás em expansão contra o nada. Então, a gravidade que eu uso é a gravidade de Einstein. É a lei básica da natureza. E a gente sabe muito bem que gravidade jamais formaria estrelas nesse planeta, e que a acreção de pó cósmico jamais formaria planetas rochosos, e que aquela água que veio do Júpiter, atraído dos blocos de gelo, a razão isotópica foi medida, não bate, o mecanismo foi já refutado pela própria ciência.